Clubes garantidos na Série D vão enviar à CBF manifesto contrário aos 32 que passaram para a segunda fase já estarem garantidos na Série D para 2026. Haja polêmica. Maranhão Atlético Clube iniciou preparativos para o confronto diante do Santa Cruz em Pernambuco. Vamos ainda dar uma passadinha pela Série C, pela Série B e a Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro é o vice-líder da competição e não quer apenas classificar-se para a Libertadores. Vai querer o título da temporada. Com esses assuntos, o canal Lécio Costa Narrador está começando mais um conteúdo. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com Mendes aqui em São Luís. DDD 98. Olá, prazer estar contigo. Se você ainda não se inscreveu, meu amigo, minha amiga, nos ajude. Inscreva-se no canal, acione o sininho aí para as notificações e deixe o seu legal para nós, tá bom? Aquele joinha esperto. Valeu? Muito obrigado aí pela sua conexão. O Campeonato Brasileiro, momento de tensão da Série D, clubes já garantidos na competição, se reuniram virtualmente e vão enviar manifesto contrário à classificação dos 32 que passaram para a segunda fase do Campeonato Brasileiro estarem garantidos para a competição no ano de 2026. Meio estranho, né? Porque eles são contrários agora, mas gostariam de que no ano de 2027 sim valesse. Né? E quem garante que eles vão permanecer na Série D? Mas tem o fator dinheiro, partilha, né? Então isso é muito complicado, mas eu acho que primeiramente você vai, conversa na CBF, depois mandaria o manifesto, mas não. Eles já reuniram e não estão nem aí, porque primeiro, como eu diria no ditado, farinha pouca meu pirão primeiro, né? Então eu não quero, estou garantido, eu não quero dividir, eu não quero que enche, porque eu não posso perder o dinheiro. O dinheiro é acima de tudo. E aí vamos ver o desfecho de toda essa situação. Eu vou ler aqui o manifesto, que aliás o presidente do Penedense, Ayrton Reis, se manifestou favorável àquilo que a CBF já definiu. Ele inclusive tem vaga garantida, já como garantido para 2026, mas ele é favorável que a CBF mantenha aquilo que já foi dito, que 96 clubes estariam disputando a Série D de 2026. Mas antes de falar aqui, colocar o presidente do Penedense, nós temos aqui o manifesto, o protesto. Depois ainda, moçada, eu vou falar a respeito da Federação Maranhense de Futebol e vou falar também a respeito do novo presidente da CEAF, tá bom? Tem novo presidente da CEAF, tem movimentação aí da Federação Maranhense que a gente vai falar um pouquinho também neste conteúdo. Mas vamos ver aqui, já que essa Série D foi muito profalada, principalmente quando aquelas equipes grandes não conseguiram acesso, né? O Joinville, que mais? O Sergipe, Portuguesa de Desportos, Sampaio Corrêa Futebol Clube. Vamos lá. Mas tem muita coisa para acontecer, isso a CBF vai ter que destrinchar. O presidente é nortista e ainda mais, salvo engano, quem estava encabeçando, o presidente do Manaus, né? Aliás, do Nacional de Manaus, estaria encabeçando. Nacional, uma equipe bem tradicional, lá do Amazonas, já muitas vezes ficou fora de ter calendário, então não seria o momento de você abraçar essa causa, mais favorável a que os co-irmãos pudessem entrar também já na disputa, são equipes tradicionais, mas
Vamos lá, deixe-me apresentar logo esse texto aqui. Mais uma do futebol brasileiro. Agora eles resolveram, então, brigarem pela fatia do bolo. Veja se é ou não é. Essa nota aqui saiu no Futebol Interior. Então, ganhou ontem muita repercussão e hoje também continua. Vamos lá, a nota completa. Atualmente, 64 times estão na competição e a informação é que a CBF vai ampliar para 96 participantes, podendo fazer esta divulgação nesta segunda-feira, coisa que não aconteceu. A posição dos clubes tem coerência, já que o ano de 2025 serve de base de critérios técnicos para as vagas da próxima temporada, segundo aqui a nota do Futebol Interior. Eu tenho outra opinião. Rio de Janeiro. Os clubes brasileiros já estão com vagas garantidas no Campeonato Brasileiro da Série D 2026. E os que já estão com vagas garantidas, tá? Estão se mobilizando contra o aumento político de participantes. Atualmente, 64 times estão na competição e a informação é que a CBF vai ampliar para 96 participantes, podendo fazer esta divulgação ontem, como não aconteceu. Revoltados, olha que palavra forte. Com esta posição da CBF na última semana, vários dirigentes das equipes que disputarão a Série D de 2026 fizeram uma reunião virtual onde foi tirado um manifesto contrário ao aumento. Aspas. Não somos contra a democratização e expansão da Série D. Pelo contrário, entendemos que mais clubes do cenário nacional fortalecem o futebol brasileiro. Entretanto, a forma e o tempo dessa mudança são decisivos para que ela seja sustentável, diz trecho do manifesto a ser entregue à CBF. Aumento de vagas por coerência só em 2027. A posição dos clubes tem coerência, já que o ano de... Isso aqui é uma opinião do site, tá, galera? A posição dos clubes tem coerência, já que o ano de 2025 serve de base e de critérios técnicos para as vagas da próxima temporada, bem como precisa se estabelecer a forma financeira que será feita a ampliação de clubes para que não aconteça uma desproporção ainda maior da divisão dos valores a serem repassados às equipes participantes da 4ª divisão brasileira, a famosa fatia do bolo que será rachada, né? E eles não querem diminuir essa fatia. Aspas. Defendemos que o aumento de vagas aconteça somente a partir de 2027, garantindo o tempo adequado para planejamento financeiro, logístico e estrutural dos clubes. Para 2026, nossa prioridade é a valorização imediata do Campeonato Brasileiro da Série D, com a melhor distribuição da cota de forma justa e igualitária, trazendo equilíbrio e valorização a todos os participantes, diz o manifesto acrescentando. Qualquer expansão sem o devido suporte financeiro apenas agravará a crise vivida pelos clubes da Série D, aumentando desigualdades e inviabilizando a sobrevivência de muitos. Nosso apelo é que a CBF tenha sensibilidade para compreender a realidade dos clubes que fazem a Série D com sacrifício e dedicação. Pedimos flexibilidade para a ampliação, que a ampliação seja adiada para 2027, com um plano estruturado e acompanhado de recursos justos para todos os clubes, conclui o manifesto. Os clubes que já têm vaga garantida na Série D de 2026 ainda deixam claro que estão abertos ao diálogo com a CBF, mas temem pela forma política que essa ampliação de vagas poderá acontecer sem que tenha critérios pré-estabelecidos. A gente vê, lógico que isso aqui é político e também não é que os clubes eles estão preocupados em não diminuir o dinheiro. E aí, converse com a CBF. Isso aqui é uma forma de forçar a CBF a dizer assim, não será diminuída a forma, o dinheiro, o bolo. Muito pelo contrário, vamos aumentar. E a CBF tem condições para fazer isso, a CBF tem muito dinheiro. Né? Então, se a CBF está anunciando um aumento para 96, não é possível que vá diminuir, ainda mais que aumentaria o número de jogos das equipes, né? E a CBF banca. Então, eu acho que o melhor agora é a gente aguardar, esperar, ver como esse manifesto aqui vai ser recebido. Os presidentes de clubes, principalmente aqui do norte do Brasil, teriam que estar mais unidos, e, ao que parece, né, estão embarcando. Se você imaginar quantos tem no Nordeste brasileiro, tem muito mais clubes no Nordeste brasileiro. Se não acontecer, obviamente, essa mudança que a CBF quer da Série D, já pode fazê-la,
quem vai ser beneficiado, no meu ponto de vista, são os clubes sulistas, né? Serão valorizados ao quadrado. Eu acho que o pessoal não está atentando para esse detalhe. O aumento de clubes do Sul e a diminuição de clubes do Norte e Nordeste do Brasil. É importante que se atente aí para esses detalhes também. Mas nesse momento, os que já estão classificados aqui para a Série D de 2026 são contra, para não mexer no bolo, não mexer no dinheiro. Isso, a nota é bem explícita quanto a isso, né? Mas vale a tua participação, se comunique com a gente, mande seu recadinho para nós, dê a sua opinião a respeito, tá bom? Por exemplo, o presidente do Penedense, a gente vai ouvir agora o presidente do Penedense para ver a manifestação dele aqui. É favorável e não gostou muito dessa manifestação aí dos contrários. No final de julho de 2025, o presidente da CBF, Sami Chaudhry, convidou todos os clubes participantes da Série D para uma reunião inédita na sede da CBF lá no Rio de Janeiro, onde pudemos falar sobre propostas para melhorias do calendário nacional, melhorias para a nossa competição, que é a Série D. Um momento muito importante, onde o presidente ouviu alguns representantes dos clubes e acatou muitas das nossas propostas. Dentre elas, a ampliação da Série D. No dia 19 de agosto, o presidente Sami externou o desejo de antecipar essa ampliação da Série D de 64 para 96 times, já agora em 2026, valorizando assim a competição, gerando mais empregos, dando um calendário para aqueles clubes que não teriam conseguido o acesso no primeiro momento. Uma ação louvável do presidente Sami, que pensou no bem comum, no bem maior para o futebol nacional. Entretanto, alguns clubes que não conseguiram o acesso para a Série C, que antes eram a favor dessa ampliação, hoje se mostram contrários, realizando manifestos contra a valorização do futebol nacional, indo de encontro, inclusive, às suas federações e de encontro ao desejo louvável do presidente Sami Chaudhry. Aqui em Alagoas, o nosso presidente da federação, Felipe Feijó, é totalmente favorável à ampliação da Série D, bem como alguns clubes, como o CSE de Palmeira dos Índios, que se mostrou favorável também a essa ampliação. A gente permanece confiando no presidente Sami nessa valorização desse calendário, onde, como falamos, vai gerar emprego, vai dar um calendário para os nossos clubes. E a gente permanece acreditando na melhoria do futebol como essa ferramenta muito importante para que possamos, juntos, estar evoluindo cada vez mais. Queria ver a manifestação dos outros presidentes também, né? Isso é importante, essa manifestação. Os presidentes do Maranhão, o presidente do... Maranhão está garantido, o Maranhão está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas o Sampaio Corrêa, por exemplo, era preciso se manifestar também, soltar uma nota lá no Instagram, soltar uma nota lá no... fazer um vídeo lá na TV Sampaio. É importante a gente poder ouvir, né? Os presidentes de todos os clubes que estão aí, daqueles 32 clubes que estariam garantidos, né? Já para esses 96 clubes. Mas vamos ver, por enquanto, essa posição oficial da CBF não saiu. Me recordo de uma entrevista recente, onde o presidente do Maranhão falou, o presidente Carlos Eduardo Dias, de que isso aí fatalmente já é uma realidade, em que a CBF iria anunciar, sim, as 96 equipes. Quem estaria aqui? IAP, né, com direito garantido. O Maranhão subiu, o IAP então também. Aí viria mais essa vaga garantida só pelo IAP. Mas o Sampaio pelos 32. Aí entraria com o Inchaço Moto, o Motoclube. Só aí nós teríamos já 3 equipes e mais uma que poderia chegar aí no Campeonato Maranhense, né? Então mais uma equipe. Aí nós teríamos o quê? Imperatriz, Sampaio Corrêa garantidos. O Imperatriz, né? Imperatriz, Sampaio Corrêa,
Boto Clube só na série C. E o IAP, né? São 4 também do Maranhão, 4 também lá do Amazonas, outros 4 aqui no Pará. Então, teríamos, né, uma representatividade muito grande em relação a esses 90 ou essas 96 equipes, né? E fora os outros estados, Alagoas, onde falou aí o presidente do Penedense, e o presidente de Alagoano também é favorável a essas 96. A CBF vai ter que, nesse momento, né, ter jogo de cintura, né, para fazer aquilo que já havia combinado com as equipes, mais o anúncio oficial e mais agora com esse protesto das equipes da Série D que já estão garantidas. Mande aí seu comentário para nós, envie seu áudio para nós, a gente vai reproduzir aqui dentro do nosso conteúdo. Ontem tivemos às 17h30, hoje novamente às 17h30, mas o conteúdo aí para a galera. Tivemos transmissão esportiva do Bahia com o Cruzeiro, enfim, aqui nós estamos sempre movimentando o canal. E eu preciso que você inscreva-se, acione o sininho para ser notificado e dê o seu like, que é para o YouTube entender que você está gostando dos nossos conteúdos e que possa espalhar para muito mais pessoas, para que elas possam vir também debater o esporte, o futebol aqui dentro do canal Laércio Costa Narrador. Maranhão Atlético Clube iniciou preparativos para o jogo diante do Santa Cruz. Na verdade, vai iniciar os preparativos na tarde desta terça-feira, foi folga na segunda-feira, hoje todo mundo vai para a movimentação e o Maranhão tem apenas uma dúvida em relação ao elenco principal, que é a recuperação do Júlio Nascimento, que vinha formando uma zaga muito boa ali com o Kevin, mas ele acabou se machucando e nesse jogo entrou o Fernando, não entrou mal no jogo o Fernando, mas enfim, tem aquela questão de posicionamento, entrosamento, tem tudo isso que acaba fazendo com que o Júlio Nascimento e o Kevin hoje seja uma dupla bem mais entrosada e em estando recuperado da lesão, ele deve ir para o jogo. O Massinho entende dessa forma, mas entende também que todos que têm entrado muito bem na equipe, não têm deixado a desejar. O contexto do jogo aqui, diante do Santa Cruz, foi exatamente pela postura do time adversário, que entrou congestionando muito o meio de campo, ora com 5 homens, ora com 6 homens, alternando sempre e variando o esquema de jogo, mas povoando bastante aquele setor. E impactou também, mesmo o Maranhão tendo maior volume de jogo, muito mais, mas infinitamente superior no volume de jogo diante do Santa Cruz, não conseguiu furar o bloqueio. Insistiu muito nas bolas altas, com a equipe tendo 3 jogadores muito altos ali no sistema de defesa. E acabaram que eles se deram muito bem. O Maranhão só chegou a finalizar 2 vezes. Uma com o André Radija, outra com o Vagalume, numa cabeçada bem prensada ali, né? Bola saiu fraca que o goleiro também defendeu, no mais o Rock Kennedy não atuou, né? Não teve jogadas difíceis, chutes a gols. O Maranhão ainda tentou de fora da área, mas sem a pontaria estar afiada. E o treinador do Maranhão acredita que com o time jogando em casa, apoiado pela torcida, vai sair muito mais. Vai sair para o jogo e aí vai abrir os espaços também para o Maranhão. Essa é uma ideia do professor. Ontem a gente mostrou aqui o professor falando no nosso segundo conteúdo, às 17h30, as coletivas pós-jogo, tanto do Marcelo Cabo quanto do Marcinho. E eu avalio como uma entrevista, a coletiva análise que eles fizeram do jogo, super coerente. Os 2 treinadores fizeram uma leitura corretíssima do jogo. Marcinho é muito bom treinador. Marcelo Cabo dispensa comentários hoje, depois que saiu aqui do São Bento, teve uma trajetória muito bonita em grandes clubes do Brasil, inclusive no Vasco da Gama. Então, tá no Santa Cruz, que é uma camisa gigante também. Então não iria fazer uma análise diferente. Um estudioso, neutralizou bem as jogadas dos atacantes. Mas a pergunta, e o Marcinho acredita, é que lá não vai ser igual. Lá vai ser diferente. Eles vão abrir espaços para que o Maranhão possa jogar. O Maranhão teve algumas peças que talvez sentiram a tal responsabilidade da conquista do título, porque o acesso está garantido. Mas há uma pressão em cima do jogador, e essa pressão é que tem que ser trabalhado. Olha, gente, o mental nosso é forte, mas nós nos atrapalhamos, talvez por mentalizando, vamos ter que ganhar, vamos ter que ganhar, vamos ter que ganhar. O jogo é jogado.
O jogo são, nesses 2 jogos decisivos, 180 minutos, 90 foram embora. Temos o segundo tempo para jogar por lá e tentar acertar. O Maranhão já ultrapassou tantas barreiras, tantos obstáculos, que mais um não me seria surpresa alguma. O Maranhão conseguiu uma vitória boa, jogando lá na Arena Pernambuco, onde o Maranhão tem boas lembranças do último do mata-mata que teve até então em 2023, lá do seu acesso que não veio, mas ele derrotou o seu adversário dentro da Arena Pernambuco. Então o Maranhão vai para esse embate dentro de um estádio onde ele já jogou, onde a equipe já jogou. É claro que muitos jogadores não estão mais nessa equipe, mas outros chegaram e outros também têm essa responsabilidade. É o Maranhão Atlético. A história mostra jogos equilibrados. O jogo aqui em São Luís foi muito equilibrado entre Maranhão e Santa Cruz. Claro que as 3 oportunidades que apareceram, uma foi concluída ali pelo time do Santa Cruz, mas é aí que a gente fala do tal entrosamento do sistema de defesa, exatamente por aquela bola. Todo mundo sabe que Santa Cruz se dá muito bem em bolas altas, uma bola parada, alçada na área, a cabeçada do zagueiro para trás, o 4, né? O 4, parece que é o Vinícius, o 4, que era o 4, o Eric Lima, né? Lá do time bom, mas um deles acabou tocando a bola para trás, e aí o Renato, que acabou dando voleio, e não tinha ninguém na marcação do Renato. E na hora que o cara está na grande área, você tem que colar no cara, porque ele só vai finalizar se ele tiver espaço para fazê-lo. Se ele tiver algum jogador em cima dele, não é para fazer falta, é para estar em cima, ele vai diminuir a amplitude desse jogador e, consequentemente, diminuindo o espaço, ele estaria mais pressionado para tentar um chute certeiro, para tentar ainda mais da forma que aconteceu com o voleio do Renato. Mas eu sei que o Massinho está trabalhando já no sentido de que o time não tenha mais esses erros apresentado aqui, e foram 2 erros que eu pude observar. Um deles o árbitro anulou, porque houve realmente a carga faltosa sabe quando foi o Érico, né? O Érico ou Eurico, em cima do jogador do Maranhão Atlético, e isso realmente impactou que a equipe... Onde está a minha escalação? Está bem aqui? Então, dá uma olhadinha aqui na minha escalação. Está aqui a minha escalação do Maranhão, Macau Machão daí. Bem aqui na minha frente, seu Lécio Costa, na tua frente. Então, o número 3, Eurico Lima, exatamente, o Eurico Lima, né, foi quem deu aquela cabeçada para trás para que houvesse aquele gol. E depois o Matheus Vinícius, que marcou o gol, que foi invalidado porque ele deu a carga faltosa, né? Foi a carga faltosa em cima do jogador do Maranhão Atlético Clube. E aí eu, sinceramente, muito bem anulado o gol, porque no primeiro momento ninguém imaginou que, foi o gol do Santa Cruz e tal, aquela coisa toda, mas aí o árbitro bem em cima e o VAR não chamou. Quando o VAR não chamou, é porque o VAR entendeu que houve a carga faltosa. E depois, vendo minuciosamente o jogo, observando atentamente o resultado, a gente pôde observar que, na verdade, houve sim a carga faltosa, o empurrão em cima do Kevin. Kevin é um jogador de 1,91m, salvo engano, de altura, um jogador bem alto mesmo. Então, para você também passar por cima do Kevin, que tem uma impulsão muito grande, seria necessário que você, naquele espaço ocupado pelo jogador do Maranhão e você chegando por trás, que você desse a carga faltosa. Tanto é que o jogador Kevin ficou, inclusive, caído, olhando para o árbitro, né? Ficou sentado lá olhando para o árbitro. Foi falta ou não foi falta? Mas ele marcou tranquilamente e foi concordado olha, esse aqui é o lance invalidado, né? Esse aqui é o lance invalidado. Então houve essa carga faltosa, vê que o Kevin agora vai se levantando, houve a falta em cima dele e, consequentemente, lance anulado. Não houve o gol do time do Santa Cruz, que contestam em algum momento, mas foi muito bem anulado aí pelo árbitro, o Gobi, lá de São Paulo. Então, agora é assimilar para buscar um resultado positivo. O Maranhão nunca saiu atrás nesse mata-mata, vai sair pela primeira vez, mas tem jogo, disse o técnico Marcinho, e os jogadores também estão assimilando que tem jogo. Em abrindo mais espaço, o Maranhão vai ter mais
vai trabalhar melhor essa bola. O Balotelli vai estar de volta, Wagner Balotelli, que esfalcou o time aqui, que é um jogador de boa saída de bola também. Mas, entretanto, é um time mais lento, o time do Santa Cruz, do que o Maranhão. E lá, o gramado também, onde a bola tem mais rapidez, vamos crer que o Maranhão possa se dar bem nesse confronto diante do Santa Cruz, mesmo que com os 45 mil, eu creio que será o maior público da competição. Porque o Santa Cruz bate recorde em cima de recorde, né? Porque contra o Altos foi 42 mil, quase 43, contra o América deu mais de 40 mil, então foram os dois grandes públicos maiores, né, que o Santa Cruz teve, e agora vai pegar o Maranhão para ter uma vaga na decisão da competição, em busca do seu segundo título nacional, porque o primeiro título foi em cima do Sampaio Corrêa lá atrás, em 2013, e agora o time está tentando conseguir esse... engraçado, né? Voltando lá atrás, 2012, Sampaio campeão da Série D, 2013, Sampaio vice-campeão brasileiro da Série C. Rapaz, quantas glórias, e de repente, né, o time deu uma caída tão grande. Mas é assim mesmo, é futebol. E o Maranhão tem que focar agora nessa conquista, mas com responsabilidade. Jogando com mais espaço, eu acredito muito que o Maranhão consiga um grande resultado diante do Santa Cruz. Se não conseguir, porque futebol é futebol, mas o Maranhão representou muito bem o futebol do estado nessa Série D, desde quando conseguiu arrancar para chegar à sua classificação, como atuou muito bem nos jogos decisivos dos mata-matas, onde chega então a condição de acesso. Mas eu confio, eu não vejo Santa Cruz assim muito maior do que o Maranhão, não. A estratégia de jogo ela foi bem montada pelo Marcelo Cabo e o Maranhão não soube sair desse esquema de jogo, veio jogar por uma bola para conseguiu na falha, porque se não houvesse falha não haveria o gol, na falha do sistema de defesa do Maranhão, e a bola acabou entrando do voleio lá do Renato. Mas tem jogo, tem bola. Federação Maranhense de Futebol apresentou ontem, empossou na verdade ontem, o novo presidente da SEAF, que é o Paulo Sérgio. Vamos ouvir aqui, vamos ver o Insta da federação, o Instagram. Aí a gente vê a doutora Suza Lucena, a gente vê o Magno Moraes e vê o Paulo Sérgio Moraes. Paulo Moraes, então, é o novo presidente da SEAF, e ele vai comandar, então, os destinos aí da SEAF. A gente pode observar ele sendo empossado aqui com a doutora Suza Lucena, que hoje é a interventora da FMF. E é uma nova ferramenta aí, que agora é muito bem atualizada, no Instagram, as notícias da Federação Maranhense de Futebol. A gente pode observar informações sobre também a Série B, a segundinha do nosso futebol. Esse foi um momento também aí onde eles estiveram mais uma vez apresentando, né, o calendário, com participação maciça dos presidentes dos clubes. Vai ser feito também aí, já nos próximos 10 dias, ela disse que pode ser que haja uma alteração ainda nesse estatuto. Acho que pode ser não, acho que tem que haver uma reforma nesse estatuto da federação, que a Federação Maranhense saiba conduzir da melhor forma as eleições, que ainda vai conferir as ligas, saber as ligas, quem está apto ou não para o pleito, de que forma, com a reforma do estatuto. Então ela já está com 41 dias hoje no comando da federação e tem 90 dias, 45 dias, então, aliás, 90 dias mesmo, exatamente, 45 dias é a metade. Então ela tem mais agora esse restante aí de intervenção para convocar as eleições e regularizar a Federação Maranhense de Futebol, a doutora Suza Lucena. Portanto, perdão, eu acho que está muito legal o Instagram, onde a gente vai obter as informações. E a segundinha já começou, e começou com goleada, rapaz. O São Luís aplicou 6-0 na estreia, rapaz. Olha, foi sem dúvida nenhuma espetacular aí o time do São Luís na estreia da segundinha do futebol maranhense. Dizem que tem um time muito bom, né? Um time muito bom.
E é isso aí, galera. São Luís 6-0 no Expressinho. E Lago Verde 3-3 com o Timon, Cordino 1-0 no Balsas. Foram jogos que aconteceram, né, pela segundinha do futebol maranhense. Portanto, vamos aguardar para ver dias melhores aí do nosso futebol do estado do Maranhão. Eu disse que a gente ia dar uma passadinha também aqui, galera, no Campeonato Brasileiro. Aqui o Santa Cruz, vamos ver o que tem aqui no Santa Cruz. De onde vem os 36 milhões para o Santa Cruz na Série C? Aí tá aqui no GE, galera. O William Júnior qualifica jogo aéreo Coral. Olha, esse jogo aéreo Coral sem dúvida nenhuma, o que a gente falou ainda há pouquinho. Houve o erro do Maranhão, mas todo mundo já sabia, né? Que o Santa Cruz é muito forte. Olha aqui, ó, na edição do Campeonato Brasileiro, a Vitória no Castelão aqui em São Luís chegou a 6 participações. O William chegou a 6 participações de gols no mata-mata. O Santa fez 7 dessas bolas aéreas. Na verdade, foi o William mesmo que colocou a bola de cabeça para trás. E o gol foi do Renato, né? Marcando então, pela 7ª vez, bola aérea dá a vitória ao time do Coral Pernambucano. Uma passada aqui na Série A do Campeonato Brasileiro e na Série C também, porque nós tivemos já a Ponte Preta na Série C. Tá muito bem, obrigado. Tivemos a vitória do Guarani sobre o Náutico também, né? O Guarani mandou muito bem para cima do Náutico, um resultado importante para o time do Guarani, porque tinha perdido, se não me engano, foi o clássico em casa, né, para o time da Ponte Preta. E a Ponte Preta 100% de aproveitamento nessa reta agora importante do campeonato. Então, as equipes estão chegando. Vamos ver como é que está isso aqui. Lá na Série C. No grupo B, dá para me dar uma olhadinha? O Londrina tem 2 pontos, São Bernardo 2, Caxias 2 e Floresta 2 pontos, tá? E já vamos para a terceira rodada. Por enquanto tivemos 2 rodadas dessa fase. No grupo C, Ponte Preta 6 pontos, Guarani 3, Náutico 3 e o Brusque não pontuou até agora. A próxima rodada, vamos ter Londrina e Caxias, sábado, Floresta e São Bernardo pelo grupo B. E no grupo C, teremos a terceira rodada no sábado, nos aflitos, Náutico e Ponte Preta. Vai pegar o outro campineiro, Ponte Preta. E no Brinco de Ouro, o Guarani recebe o Brusque. Olha a situação do time do Hélio dos Anjos. É o Hélio dos Anjos, que é o técnico do Náutico? Me parece que é, né? Não é fácil. Guarani e Brusque, nesse momento aqui do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, tá bonita essa Série C. Na Série B, para dar uma passadinha também, rápida na Série B do Brasileirão, vamos lá. Quem vem aqui? Coritiba, líder com 47, segundo Goiás 45, terceiro Criciúma 43, quarto Chapecoense 41, quinto Novo Horizontino com 40, sexto Remo com 26. O Remo tá brigando aqui. O Remo tem 39 pontos, tá? Contra 40 do Novo Horizontino. E os 4 primeiros barra aqui na Chapecoense 41, fica até a Chapecoense. Então Coritiba, Goiás, Criciúma, Chapecoense 41. Do Coritiba para a Chapecoense são 6 pontos de diferença. Olha, o Coxa está querendo subir de volta, está querendo o seu espaço na Série A de volta, hein? A zona de rebaixamento aqui compreende-se América Mineiro com 27, Volta Redonda 27, Amazonas 24 e Paysandu 20 pontos. Passemos à Série A do Campeonato Brasileiro agora, para a gente dar uma olhada rápida, porque ontem o Cruzeiro acabou vencendo de virada o Bahia. Bahia! Nessa 12ª, aliás, 12ª rodada, se eles apontaram aqui é porque tem jogo hoje. Não, tem jogo amanhã. Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Fluminense e Ceará e Sport e Flamengo. São jogos para complemento da 12ª rodada, são jogos atrasados que vão acontecer amanhã, quarta-feira, tá? Dia 17. Então, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Fluminense e Ceará, Sport e Flamengo. São jogos atrasados. Quem está na ponta, quem se juntou aqui na segunda colocação, olha aqui que ninguém está dando nada, está só a 3 pontos do Flamengo, que é o Cruzeiro. Flamengo 50, Cruzeiro 47, terceiro Palmeiras com 46
e o quarto Mirassol 38. O Bahia é o quinto com 36, Botafogo o sexto com 35. São Paulo é o sétimo com 35, oitavo Bragantino 31, nono Corinthians 29 e décimo Fluminense com 28. Ainda na zona sul-americana, o time do Leonardo Condé, 11º Ceará com 27 e 12º Internacional com 27. Zona de rebaixamento, Vitória 22, Juventude 21, Fortaleza 18, Sport 11 pontos. Assim está a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora vamos embora, galera. Acione o sininho aí para ser notificado do nosso próximo conteúdo. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal. Deixe o seu joinha para nós, muito importante. Quero agradecer muito a tua participação e marcar um novo encontro daqui a pouquinho, 17h30. Nossa programação é para esse horário, hein? Fique com Deus, um abraço. Uma excelente, maravilhosa terça-feira, abençoada por Deus. Abração. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Aqui em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue, fale com Mendes.